Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando aí então a mais uma aula de matemática, beleza? O assunto da aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade. O que significa isso? A gente vai estudar algumas regrinhas, algumas dicas que acontecem na divisão, certo? E o assunto da aula de hoje é um assunto que vocês já estudaram em anos anteriores, como quarto e quinto ano, tá? Mas não significa porque já viu isso lá no quarto e quinto ano que a gente não deve prestar atenção na aula de hoje, tá? A aula de hoje é uma aula simples, mas ela é uma aula extremamente importante porque é através desta aula que vocês conseguirão aí entender e compreender melhor a aula que vem à frente, que é sobre as divisibilidades dos números, certo? Bom, o nosso sistema de... Vamos iniciar a aula então falando sobre o nosso sistema de numeração, né? O nosso sistema de numeração, ele é formado aí, ele é organizado por grupos, né? Que a gente denomina, os chama de ordem ou de classe, né? Então, os números, eles podem assumir aí, de acordo com o tamanho deles, várias quantidades de ordens, né? E as ordens que a gente conhece são a primeira ordem, que representa a unidade, a segunda ordem, que representa a dezena, a terceira ordem, que representa a centena, a quarta ordem, que representa a unidade de milhar, a quinta ordem, que representa a dezena de milhar, a sexta ordem, que representa a centena de milhar, a sétima ordem, que representa a unidade de milhão, e assim por diante, infinitamente. Por isso que eu coloquei essas reticências aqui. Porque quanto maior for o número, significa que maior será a quantidade de ordens que ele terá. Beleza? Com relação a isso, para que existe tudo isso, né? A forma de a gente colocar os números e identificar a ordem nos facilita a entender a quantidade que esse número nos representa, né? Então, muitas vezes, fica difícil e incontável a gente utilizar, por exemplo, só a unidade, só a primeira ordem, que é a ordem da unidade, né? Se eu tenho 20 pecinhas, não é mais fácil eu agrupar em grupos de 10 e representar em duas dezenas do que ficar lá contando 20 unidades, 20 pecinhas, né? Ou se eu tenho uma quantidade de peças, tenho 100 quantidades de peças, eu vou ficar contando por unidade, 1, 2, 3, até dar 100? Não é mais fácil representá-la na terceira ordem, que é a centena? Então, para isso que serve esse sistema de numeração. Então, aqui, pessoal, por exemplo, eu deixei um número até grande para a gente poder classificá-lo, né? Então, eu tenho um número, o algarismo, 2.354.167, né? Para eu organizar o sistema de numeração, como eu devo fazer? Eu sempre vou começar do último algarismo, que é o que está representado a unidade. Isso daqui se chama decomposição. Então, eu vou até anotar aqui para vocês que eu não tinha escrito. Decomposição, né? O que é isso? Decompor. É ramificar, distribuir este número pela sua ordem. Então, olha lá. O 7 representa o quê? A unidade. Então, unidade. O 6 representa a dezena. Então, eu vou até colocar aqui para ficar melhor, ó. 7 unidades, né? 6 dezenas, então vai ser 60. Uma centena, certo? 4 unidades de milhar, estou abreviando porque fica mais fácil. 5 dezena de milhar. 3 centena de milhar. E 2, no caso aqui, seria o quê? Unidade de milhão. Se tivesse dezena, o número, e dezena de milhão. E assim por diante. Beleza?
Depois dos milhões, os bilhões, e assim por diante. Então, nós fizemos a decomposição. Essa é a decomposição do algarismo. Então, o número 2.354.167, se a gente for decompor ele, nós temos quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens, certo? Que vai da unidade até a unidade de milhão. Agora, pessoal, para eu descobrir quanto que vale o valor absoluto, né, ou o valor relativo, o que significa isso? Que eu quero saber em quantidades de unidade. Quanto representa cada uma dessas classes, a gente vai colocar o valor aqui. Então, 7 unidades do valor relativo representa 7 mesmo, né? Dezenas. Cada dezena não é 10 unidades? Se são 6 dezenas, significa que nós temos 60 com relação à unidade. Em centenas, nós temos uma centena, então ele representa 100 unidades. 4 unidades de milhar significa que ele tem 4.000 unidades. 5 dezenas de milhar significa que ele tem 50.000 unidades. 3 centenas de milhar significa que ele tem 300.000 unidades. E 2 unidades de milhão significa que ele tem 2 milhões de unidades. Então, essa é a forma relativa da gente descrever este número aqui. Então, por exemplo, num exercício, se ele perguntar para nós assim, do número 2.354.167, qual é o valor relativo da dezena de milhar deste número? Então, a gente vai lá na dezena de milhar, que é o 5, só que 5 é o quê? O valor absoluto, é o algarismo que faz parte dele. Então, ó, valor absoluto, certo? Só que eu perguntei qual é o valor relativo. Então, qual é o valor relativo do 5? 50.000, porque ele representa a dezena de milhar, beleza? Então, o valor absoluto é o valor que está representado todo o algarismo, né? Os números que formam o número que eu quero trabalhar, certo? E o valor relativo é a quantidade desses números em unidade, tá certo? Nós já trabalhamos isso, tá? É só uma maneira de a gente acabar revisando. Bom, além disso, a gente precisa saber aí a respeito dos coletivos, dos números que aparecem no nosso dia a dia, né? Então, além da gente ter as ordens de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, no nosso dia a dia aparece, por exemplo, palavras como dúzia, cento, resma, né? Essas são as 3 palavras mais usadas nos coletivos de números que nós precisamos saber, né? E aí, cada um desses algarismos, cada um desses coletivos representa uma quantidade. Então, dúzia representa quantos em unidade, pessoal? Representa 12 unidades. Se eu quiser uma aplicação de uma frase, onde que eu posso utilizá-la? Por exemplo, na quantidade de ovos que eu quero comprar. Ao invés de eu pedir 12 ovos, eu posso pedir uma dúzia de ovos. É o mesmo valor, certo? Para cento, né? Cento em termos de unidade representa 100 unidades. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma festinha de aniversário e você quer 300 salgadinhos, você não vai pedir 300 salgadinhos, você pode pedir 300 de salgado, beleza? E resma, pessoal, ela é mais utilizada principalmente em papelarias, em escolas, né? Ela representa aí 500 unidades. Então, por exemplo, quando a escola pede para vocês na lista de material escolar uma resma de papel sulfite, significa que ele está pedindo 500 folhas de sulfite, tá certo? Então, esses são os coletivos mais utilizados também, além das ordens que nós precisamos saber.
E aqui nós temos duas divisões, 48 dividido por 2 e 35 dividido por 3. Eu quero saber se essas divisões são exatas ou não. Para a gente descobrir se essas divisões são exatas ou não, o que a gente precisa fazer com relação ao critério de divisibilidade? A gente precisa dividir. É através da divisão, do processo de dividir, que nós descobriremos se ela é uma divisão exata ou não. Como que eu sei se ela é uma divisão exata? Quando o resto não ter, aliás, quando não ter resto, ele for zero. E quando não for divisão exata, quando sobrar o resto. Certo? Então vamos observar aqui, vamos analisar. 48 dividido por 2. Tabuado do 2 vai até 20. Então não posso pegar 48 de uma vez. Eu vou pegar 4. Então 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Abaixa 8. Né? Não acabou a divisão. Então 8 dividido por 2. Tem 8 no tabuado 2? Tem, né? Que é 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Acabou a divisão, pessoal. O que aconteceu com a divisão? O resto foi zero. Significa, então, que esta é uma divisão exata. Ou seja, 48 é um número divisível por 2, certo? Pois o resultado da divisão é zero, certo? Agora, 35 dividido por 3. Será que é uma divisão exata? Bom, tabuado do 3 vai até 30. Então, eu só posso pegar aqui, no caso, o 3. Não posso pegar 35 porque ele já passou do valor. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Abaixo 5. 5 tem na tabuada do 3, pessoal? Não tem. Mas tem um número mais próximo e mais baixo, que é o 3 mesmo, que dá quanto? 1 de novo, né? 1 vezes 3, 3, para 5, 2, né? 4, 5. Então, aqui neste caso, sobrou 2. Tem mais número para baixar? Não tem. O que significa, então, pessoal? Que a solução dessa divisão não foi exata, pois a gente teve resto 2. Então, neste caso, 35 dividido por 3 obteve uma divisão, deixa eu arrumar aqui, divisão não exata, certo? Ou seja, 35 não é divisível por 3. Não dá para dividir 35 por 3, beleza? Até dá, mas sobra resto. Então, o que nós precisamos saber na aula de hoje, então? Fazendo um resumão. Os critérios de divisibilidade eles estão relacionados ao sistema de numeração que podem ser agrupados por ordem, né? Ou classes. Como que a gente faz isso? A gente estabelece dois tipos de valores. O valor absoluto, que é utilizado para identificar o número nas suas ordens. Então, por exemplo, 7 representa 7 unidades, 6 representa dezena, 1 representa centena, 4 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar, 3 centenas de milhar, 2 unidades dos milhões. Neste caso aqui, deste número, certo? E valor relativo, que é a quantidade que esses números aqui representam com relação à unidade. Então, o 7 como unidade representa 7. O 6 como é dezena representa 60. O 1 como é centena representa 100. O 4 como é unidade de milhar, 4.000. Todos com relação à unidade. Beleza? E vimos também aí com relação que no nosso dia a dia a gente pode ter alguns coletivos mais comuns, como no caso a dúzia, que representa 12 unidades, o cento, que representa 100 unidades, e a resma, que representa 500 unidades. E para a gente identificar se a divisão é exata ou não, a gente precisa resolver a divisão. Caso o resto dela seja zero, é divisão exata. Caso tenha resto, não é divisão exata. Beleza? Bom, vou passar alguns exercícios para nós treinarmos.
Qualquer dúvida vocês me procuram, tá bom? Obrigado.